Notícias, o nosso advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Fernando Baraúna, vai explicar quais são as principais datas do período eleitoral. Você vai aprender tudo sobre o calendário eleitoral e como cada evento deve acontecer. Bom, nós vamos conversar agora com o Dr. Fernando Baraúna, diretamente lá do município de Dourados, que vai trazer mais informações para a gente a respeito do calendário eleitoral. Dr. Fernando Baraúna, muito bom dia, muito obrigado pela participação aqui no Giro Estadual de Notícias. E para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu acho muito importante a gente trazer em discussão neste momento um assunto que deixa, muitas pessoas em dúvida, sejam os candidatos ou até mesmo os eleitores. Aqui em Campo Grande, nas últimas eleições, teve um caso muito curioso e que chamou muita atenção de alguns eleitores. Teve um candidato X que foi campeão de votos, teve votos assim com bastante destaque, né? Foi a primeira vez que ele se candidatou e ele ganhou bastante destaque nas eleições, mas ainda assim ele não ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa. Só para terem uma noção, esse candidato em específico, ele pontuou até mais do que as pessoas que estão hoje lá ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa. Doutor Fernando Baraúna, por que acontece isso geralmente? Bom dia, Carlos. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes. Isso é muito importante, esse questionamento, principalmente para o eleitor e para a eleitora, para o cidadão, para a sociedade. Ela tem que entender que nós temos dois sistemas de votação. Um que é o majoritário e outro que é o proporcional. O majoritário é aquele voto que o eleitor deposita na pessoa do candidato, que é o presidente da República, governador, senador e prefeito. Sim. Esse daí o eleitor vai lá e vota no candidato. Já os candidatos a deputados federais, estaduais e os vereadores, esse daí são o sistema proporcional, né? Além do eleitor votar no seu candidato, né, os outros candidatos também naquela chapa proporcional, vamos pegar um exemplo aqui de deputado estadual, né, todos os candidatos também têm que ter votos, né? Então não basta um candidato a deputado estadual ter um monte de voto e o restante não ter voto significativo. Por quê? Como que a gente identifica como que um candidato a deputado estadual é considerado eleito? Tá? Aí nós temos que entender o seguinte: no término da votação, a Justiça Eleitoral pega todos os votos para deputado estadual, aqueles votos válidos, né? Tira os votos brancos e nulos. Sim. Pega todos os votos válidos de todos os deputados estaduais, de todas as chapas, de todos os partidos. Soma e divide pelo número de cadeiras a serem preenchidas na Assembleia Legislativa. Vamos supor o seguinte: aqui são 24 cadeiras. Sim. Tá? Então eu pego todos esses votos dados aos deputados estaduais de todas as chapas e de todos os partidos, divido por 24. Vamos supor que esse resultado dê 100 mil. Né? Então, para cada partido, para cada chapa de deputado estadual, para que o candidato a deputado estadual seja considerado eleito, essa chapa precisa ter, no mínimo, 100 mil votos. Então, se essa chapa conseguiu 100 mil votos, porque aquela divisão que teve lá chama-se quociente eleitoral, de 100 mil, se aquela chapa de deputado estadual conseguiu 100 mil votos, ele conseguiu eleger um candidato. E qual é o candidato que vai ser considerado eleito? Aquele que teve mais votos nessa chapa. Ele pode ter tido 50 mil votos, ele pode ter tido 60 mil votos, ele pode ter tido 100 mil votos, ou ele pode ter tido 30 mil votos, mas a chapa dele conseguiu atingir 100 mil votos. Então, aí, o mais votado dessa chapa está eleito. Né? Por isso que a sensação é que aí o outro que teve
98, mas não conseguiu, a chapa dele não conseguiu os 100 mil votos, ele, nesse primeiro momento, ele não foi eleito. Né? Aí nós temos, nessa distribuição de vagas, nós temos duas rodadas. A primeira é aquela que a chapa conseguiu os 100 mil votos, que é o quociente eleitoral, e aí não conseguiu, nessa primeira rodada, só conseguiu eleger 20 deputados estaduais. Então, nós temos 4 cadeiras ainda para serem preenchidas. Né? Aí tem uma segunda rodada, que chama-se de sobra eleitoral. Então, agora, vai pegar todos os outros partidos e fazer uma segunda rodada. Só que nessa eleição tem uma diferença da anterior. Na anterior, todos os partidos participavam dessa segunda rodada que a gente chama de sobras eleitorais. Nessas eleições, o partido só vai poder participar dessa segunda rodada aquela chapa que conseguiu, no mínimo, 80% daquele quociente eleitoral que a gente já definiu de 100 mil. Então, ele tem que ter, para ele ir nessa segunda rodada, ele deve ter conseguido, no mínimo, 80 mil votos. Né? Que ele precisa ter 80% daquele quociente eleitoral. Aquela chapa que não conseguiu esses 80% desses votos, ele está fora da segunda rodada. Né? E aí tem uma outra coisa que também tem que chamar atenção, que é uma diferença em relação às eleições anteriores. Todos os partidos participavam e todos os candidatos participavam. Nessa, né, além da chapa de deputado estadual ter que conseguir 80% dos votos do quociente eleitoral, o candidato mais votado ele tem que ter tido voto de 20% desses 100 mil votos. Né? Então, o partido tem que conseguir 80% do quociente eleitoral e o candidato, para ser considerado eleito nessa segunda rodada, que são as sobras, ele tem que ter conseguido pessoalmente 20% do quociente eleitoral. E aí é por isso que o eleitor tem hora que ele fala assim, peraí, mas o meu candidato, ele conseguiu muito mais votos do que o candidato do partido X conseguiu. É porque é isso, porque a chapa dele, né, que é proporcional, conseguiu muito mais votos do que aquela chapa do candidato, que conseguiu muitos votos, mas não conseguiu se eleger. Né? Em tese, é isso daí. Então, o segredo, de fato, disso tudo, doutor Baraúna, é realmente a questão da chapa majoritária, em que aquele candidato vai estar incluído, né, em que ele concorreu àquela eleição. Isso, tem que entender o seguinte, que na majoritária, vamos por ser, o Carlos é candidato a presidente da República. Né? Então, se ele tiver mais votos de todos os candidatos, ele está eleito. Agora, se o Carlos é candidato a deputado estadual, não basta ele ter muito voto. Né? A chapa que ele concorre precisa ter um voto suficiente para atingir esse quociente eleitoral. Se ele conseguiu lá, ele sozinho, 80 mil votos, mas na soma total só conseguiu 90 mil, ele não foi nessa primeira rodada. Mas ele pode ir na segunda. Né? Mas se ele teve um voto muito expressivo, vamos supor o seguinte, com 40 mil votos, e ele não foi eleito, mas o que foi eleito com 20 mil votos, é porque a chapa desse que teve 20 mil votos teve muito mais votos do que aquele candidato que teve 40 mil votos isolado. Então, o eleitor tem que saber essa diferença também. Agora, num caso, doutor Barão, em específico, por exemplo, daquele candidato que levou 40 mil votos e aquele candidato que levou 20 mil votos e que ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa, o que levou 20 mil votos. Esse de 40 mil votos, em uma situação adversa, por exemplo,
em que o de 20 mil saia para ocupar uma pasta, alguma secretaria, esse de 40 mil pode ser o suplente dele para ocupar aí o seu lugar na cadeira, o seu lugar na Assembleia Legislativa? Não, Carlos, porque é o seguinte, pressupõe que o candidato que teve 20 mil votos é do partido A. E o que teve 40 mil votos é do partido B. Né? Ele só vai ser suplente do partido B, não do partido A. Entendi. Então não ocupa daquele específico que para que ele tenha perdido, então, né? Não, porque como o voto ele é proporcional, ele é dado tecnicamente, você vota no partido. Sim. Né? Você vota no partido, você vota na federação e, consequentemente, você vota naquele seu candidato. Então, aquela vaga na Assembleia é daquele partido, não do partido B. Então, se ele não for o primeiro suplente do partido B e o que ocupa a cadeira não saiu para exercer um outro cargo no executivo, né, ele vai ficar ali para o resto do mandato, mesmo que o outro que teve menos voto foi ocupar um cargo no executivo, mas só que o primeiro suplente daquele candidato é do partido dele, não do partido adversário. Tá certo. Conversamos com o doutor Fernando Baraúna aqui no nosso quadro Discutindo o Calendário Eleitoral. Muito obrigado, doutor Baraúna, pelos esclarecimentos aqui no Giro Estadual de Notícias. Obrigado, Carlos, e um bom dia. Um bom dia para o senhor também. Até segunda-feira que vem. Agora são 8h02 em Mato Grosso do Sul. Aprendemos sobre o calendário eleitoral e como cada evento deve acontecer. Na próxima segunda-feira, aqui no Giro Estadual de Notícias,